Senhoras e senhores, queremos começar uma história, queremos começar um podcast mais específico aqui para o estado do Tocantins. Nós pretendemos ao longo da história trazer várias histórias, vários clientes, produtores, empresas, agrônomos, técnicos, mecânicos. Então nós queremos e pretendemos contar boas histórias, boas experiências para vocês que estão nos assistindo. Talvez vamos trazer algumas pessoas a nível de Brasil. Temos várias pessoas que nos visitam e que a gente conhece por história. Então iniciamos hoje, se Deus quiser, um longo podcast por muitos anos, para trazer um pouco da visão do estado do Tocantins, dos produtores e das pessoas que aqui moram, ou de pessoas de fora do estado que também acessam esse nosso estado maravilhoso que é o estado do Tocantins. Então, para começar, eu tenho uma pessoa que eu considero muito especial para todos nós, que é este homem, Avenir Luiz Strasser. Seu Avenir, nascido onde, seu Avenir? Conta um pouco para nós de onde que começou essa... Nasci na cidade de Não Me Toque, em 1958, em 30 de 12 de 1958. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ah, mas reza a lenda que o senhor já foi parido dentro de uma lavoura de soja ou não? Naquele tempo ainda não. A soja veio depois. Ali era o período da triticultura, do trigo, né? Certo. E como é que era? Conta para nós, já que começamos nos primórdios lá. Que tipo de máquina vocês tinham nessa época? O que vocês faziam? Qual que era a operação lá atrás aqui para nós fazer uma introdução? E depois vamos chegar no que é hoje, né? Mas conta para nós lá em... Tu começou a ver máquina, dá a noção para isso que é em 65, por aí? 7 anos, 8 anos, né? De 5 Tem uma noção, né? De 5 a 7 anos. E como é que era lá? Mas a agricultura, vamos supor, só para ter uma ideia, era, vamos supor, colheitadeira não existia. Chama-se uma máquina puxada com trator e chamava-se rebocada, que tinha outro motor. Não tinha nem cilindro hidráulico para baixar e levantar a plataforma. Nossa Senhora! E aí, como então é que era super, mas era funcional, era o que tinha. E nem nacional não era. Tanto o trator quanto a rebocada, ela era importada. Não existia fabricação nacional. Todas na época, até o trator era importado? Sim, o trator justamente era importado. 100%. Isso que tem uma relíquia na fazenda ainda. O homem tem um Zetor. 25 A. Zetor 25 A, 1954, né? É uma lenda. 55, meu avô adquiriu o primeiro trator. O que tem de protótipo na relíquia na fazenda é 1960, restaurado. E que ano que veio a soja lá? A soja veio mais próxima dos anos 70, 68, assim, na nossa região veio nos anos 70. E me diz uma coisa, já tinha entrado, esse Zetor já trabalhava lá ou ainda não? Trabalhava. 1970. Era Clayson ou não tinha Clayson lá? Não, nós nunca, meu pai não teve Clayson. A primeira rebocada que ele tinha, que eu me lembro do nome dela, era Ali Charmes. Nossa Senhora. Não sei se existe, talvez, na Europa, né? Não, provavelmente não existe mais. Mas conta um pouco do processo lá da família de vocês lá, como é que era dividido lá. Eu sei que você tem mais 2, 3, 4 irmãos. Quantos irmãos o senhor tem? Hoje nós somos 5 irmãos, nós éramos 6, aí a gente perdeu um irmão, né? E próximo dos anos 71, e aí depois ficamos em 2 irmãs e mais 3 irmãos, né? Isso lá no Rio Grande do Sul, né? Isso, no Rio Grande do Sul. E como é que eram as tarefas lá? Eu fiquei sabendo já sei que o senhor foi para Santa Catarina um tempo depois, mas como que vocês se dividiam lá no Rio Grande ainda o trabalho? Assim, meu pai naquele tempo, ele era como se diz, ele era o chefe e a gente trocava muita ideia sempre com ele na agricultura. Depois, quando a soja, o trigo, né, mas a gente sempre conversava muito e participava dos negócios dia a dia, né. Mas isso, que idade vocês tinham?
Nós tínhamos assim 15, 16 anos. Que eu comecei na agricultura, comecei a trabalhar com ele quando a gente perdeu o irmão, a família perdeu o irmão. Comecei a trabalhar com 11 anos e não saí mais da atividade. E a gente tô trabalhando até hoje, né? Eu quero que ele conte a história da ida para Santa Catarina, seu Avenir. Como é que foi? Teu pai te meteu o pé na bunda para você sair ou tu foi lá para agarrar na vida sozinho? Não, é que como é assim, isso é muito tradicional às vezes de família, né? Ou assim, pela responsabilidade sempre dos mais velhos, né? Que existia isso há um tempo atrás, né? Aí, como eu era o mais velho, eu fui elegido para migrar para Santa Catarina, que seria 350 quilômetros do Rio Grande do Sul, né? E lá a gente começou a atividade, chegamos lá, a agricultura ela tinha falido na região, e aí muitas pessoas falavam para mim assim, aqui a agricultura não dá certo, você sabe que aqui é difícil. A gente levou muitos anos, né? Sofreu muito, né? No tempo não tinha asfalto, tinha que fazer 40 e poucos quilômetros, praticamente, não sei, uma coisa de chão, né? Da 116 até a cidade de Campo Belo. E isso foi, banco só tinha em Lages, os recursos eram poucos. Para ter uma ideia, quando eu cheguei em Campo Belo, assim, isso é um pouco mais... Que ano foi? Em 1978 para 79. Não tinha nem telefone fixo. Eu, para comunicar com meu pai, eu ia numa prefeitura, né, que tinha 3 ou 4 gabines, e cada vez que eu falava com meu pai, eu já deixava acertado na próxima vez, que dia e hora que eu ia me comunicar com ele. E era assim mesmo. Então, as facilidades... Era é que nem hoje, ó. Tomando um vídeo, ligação de vídeo. Eu às vezes me pergunto, poxa, hoje nós temos todas essas facilidades e parece que falta tempo. Naquele tempo a gente tinha, parece que tempo para tudo. Agora, ficou muito interessante, né? E banco difícil, recurso difícil, agricultura, os tempos eram... Aí a gente teve que desenvolver variedades, tanto de trigo como de soja, o que era melhor, mas fomos indo. E cresceram, né? E crescemos. Começaram... Como eu fui responsável pela agricultura, né? Aí meu pai visitava eu também, vinha da assessoria de em X meses, né? A cada mês praticamente ele sempre vinha assessorar, ou um pouco antes. Certo. Me conta, esse homem tem uma história bonita aí da Belina. Ele morava na Belina para poder estar cedo na roça. Me conta essa história. Aí a gente trabalhava de turno, né? E lá para os 80 e poucos, né? E eu tinha uma Belina, rebatia o banco, né? Tanto carregava a semente na Belina e como usava para dormir enquanto que o outro trabalhava, né? Mas nessa época que o senhor estava lá, o que o senhor operava? A agricultura já era bem mecanizada ou ainda estava começando? Aí era nos anos, passando para os anos 81, 82 para frente, só que a gente plantava soja com semeadeira. Semeava 30, 40 grãos de soja por metro linear. E o espaçamento de 50. De 50 na semeadeira. Com uma semeadeirinha hidráulica, Jumil, né? Tratorzinho pequeno. Se plantava 50 e poucos hectares, que foi o início da agricultura em Santa Catarina. O senhor lembra lá, essas primeiras sojas lá, o que ela produzia, assim, numa média por hectare naquela época? Nós fomos muito vitoriosos, né? Meu pai, assim, ele foi... a gente foi tomador de crédito, Banco do Brasil, e o banco nos ofereceu, assim, um crédito bom. A gente fez uma super correção, uma super adubação. No segundo ano, primeiro ano a gente não colheu bem, porque deu uma seca, e a gente acabou colhendo 22 sacos por hectare, né? Quando deu a seca, né, em janeiro. Depois, no segundo ano, a gente acabou colhendo praticamente 45 sacos por hectare, que nem o Rio Grande do Sul não produzia isso. Tá. Voltando, fazendo uma consideração para o dia de hoje. Hoje eu sei que nós sabemos que o nosso custo hectare soja, saca soja, é muito alto. Mas nessa que o senhor produziu a 40 e poucas sacas, o senhor lembra
Quanto que era o rendimento? Quanto que sobrava ali? Quantas sacas sobravam líquido? Naquele tempo ninguém fazia cálculo. Nada, não tinha cálculo. Ninguém fazia cálculo, ninguém fazia parâmetro de custo. Se trabalhava pelo que gastava e o que sobrava. Esse ano eu posso investir, esse ano não. Se sobrava, comprava a terra do vizinho. Ou comprava a terra ou tinha que comprar máquina, porque nosso anseio era aumentar. Claro. E a gente foi indo, né? Que com nossos 3 irmãos, ainda a família toda junto, a gente chegou em 2 municípios a 900 e poucos hectares, né? Bastante, para considerar, sendo Santa Catarina, era uma área bem considerável. Né? Isso próximo dos anos, entre ano 90 e 2000, né? Mas ainda lá atrás, aí o senhor me contou aqui que chegaram seus 2 irmãos para trabalhar. Que ano foi isso, mais ou menos? 81 e 83, né? 81 veio a Aldiva. Veio a Aldiva primeiro, depois veio a Assis, né? E a aí, Santa Catarina, aí reforçou o time. Mas e quando reforçou o time, aí os 3 agarraram para aumentar de fato, para evoluir. Para evoluir. Bom demais. Banco. O que é banco para o senhor? Já dentro da história do senhor lá, que eu sei já, que o senhor já me contou que tem uma história bonita. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história aí, do que foi o banco na vida da família, na verdade. Segundo a história, assim, vou contar meio resumido e nem tudo que eu lembro. Eu me lembro muito e me gravou muito. Meu pai, vou falar o trator que tem lá na fazenda, Relíquia, ele ia para Carazinho, enfrentava uma fila para tomar crédito, começava a tomar crédito para o Banco do Brasil para plantar trigo, né? Isso tinha fila. Aí eu sei que demorava muito a fila de espera para ser atendido o cliente, né? Sim. É tipo o INSS hoje, desculpa. É fila. Era fila, porque a agricultura ela começou a desenvolver com a triticultura e depois foi com a soja, né? E nós conseguimos trabalhar com o recurso do banco, graças a Deus. A gente sempre superava. O banco, nós tomava crédito, mas a gente trabalhava para ter margem em cima desse crédito do banco. E graças a Deus, nossa família foi alavancado pelo recurso do banco, por banco. Tem uma história aí que o senhor me contou, e que o senhor chegou na frente do gerente e falou uma vez assim pro cara, porque nós não temos capital para pagar a conta. Conta essa história aí para nós. É que naquele período nós éramos sócios, né? Eu, Aldiva e Assis, e foi justamente os anos que a gente deu o passo mais largo e onde é que a agricultura deu uma fracassada, que foi uma seca e foi caiu o preço e nós tivemos baixa produtividade devido à estiagem, né? E o que deu? Fomos pagar a conta, colhemos as lavouras todas e aí fomos ver, nós não conseguimos nem pagar todo o banco, nem a cooperativa. Aí nós fomos primeiro negociar com o banco, né? E o gerente falou assim, mas eu não acredito que vocês estão me falando isso. Sentamos nós 3 na frente da mesa dele e ele ficou super irritado com nós, né? Que nós não teríamos recurso. Daí ele falou assim, mas vocês absorvem X% da agência aqui. E como é que vocês vão me falar uma coisa dessa? Não, nós não falamos que queremos pagar, nós queremos ver como que vamos pagar. Nós temos garantia para pôr em penhora e que nós queremos pagar, nós somos uma família que honra, mas como nós tivemos dificuldade, nós estamos aqui para negociar. Aí ele ficou bem doido. Ficou bem doido. Mas aí vem a história mais bonita, no outro ano... Aí nós pagamos o banco, nós tivemos assim, a gente, como se diz... Arriscaram no feijão, não foi? Nós arriscamos, foi no trigo, né? E arriscamos no feijão, fizemos uma safra excelente, que já era mais esperada, pagamos todas as contas e a gente também teve uma conversa com meu pai, o pai nos deu uma, como se diz na palavra tradicional, desculpe, uma mijadinha, né? E não era fraca não.
E aí a gente superou o crédito, pagamos com o trigo tudo as nossas contas, e aí meu irmão foi por gratidão e comprou um carro novo para ele. Aí, ó, falecido senhor Urbano deu uma mijada, eles pagaram a conta e ainda ganhou um carro, né? Senhor Avenir, de conta paga, carro novo pro seu pai, a serem chamados de loucos. Vou explicar um pouco, né? A família dele foi chamada de louco porque eles fizeram uma plataforma, plantaram milho, espaçamento reduzido, os únicos no Brasil, e não tinha com que colher. 250 hectares só. Só, sem saber como vai colher, tá? Foram chamados de loucos e, no fim, acabaram criando uma multinacional. Conta um pouquinho dessa história aí para... Aí a gente consultou um fabricante, eu não vou citar nome, né? O fabricante falou assim, nós não vamos poder assessorar vocês, mas nós não temos nem como fincar um prego na parede porque a indústria não tem tempo. Aí tivemos uma reunião com eles até meio-dia, e aí à tarde, a meio-dia a gente foi almoçar, nós três, e fizemos o planejamento. Nós vamos ter que achar um jeito como que vamos colher, né? Aí a gente comprou uma plataforma com 70 e uma de 6 linhas de 70, e aí trocando ideia para lá e para cá, aí fizemos uma reunião e fomos lá e saímos convictos que nós plantamos a 50 e criamos uma plataforma a 52,5. E aí onde é que nossa colheitadeira era uma 7200, que quase que tinha que pendurar outra plataforma atrás, porque ela era super pesada, e transformamos essa 6 de 70 e compramos uma linha avulsa, cortamos os chassis da propriedade e transformamos ela em 52,5 de 7 linhas. E aí o pessoal falou assim, aí tivemos um percalço na embreagem, que era a mola, e era muito grande, e aí fomos atrás, fundir aroelas para criar uma catraca. Aí quando essa catraca entupia, ela na verdade a aroela não tinha aquela têmpera e tudo, e aí onde que às vezes você tinha que desmontar todo o eixo e renovar as aroelas na hora de uma trancada de linha. E aí onde é que é? 250 hectares, e aí a gente... E realmente os vizinhos nos chamaram de louco, foram olhar a nossa lavoura era, regionalmente era... Ponto turístico. Ponto turístico, justamente, né? E onde é que nós fomos, né? Eles chamavam nós de alemãozinho louco, né? Pra vocês verem que toda empresa grande sempre tem um louco para começar. Então eles tinham 3 irmãos loucos, cada um agregava de uma forma, e hoje virou, o seu Avenir hoje não faz mais parte por opção dele da indústria, mas hoje virou a GTS do Brasil. Você que é da agricultura com certeza sabe do que nós estamos falando. Então foi muito gratificante para mim ficar sabendo dessa história, e começou lá do nada, né? Essa relíquia tá lá na GTS, né? A joinha, né? Depois ainda, quando a GTS surgiu, né? Primeiro saiu uma plataforma de chassis de aço, e depois tivemos a ideia de fabricar o primeiro protótipo na fazenda. Eu cuidava mais da nível de campo, né? Do operacional da fazenda, e o Assis e o Aldívio que desenvolveu. O Aldívio era o engenheiro a nível de fazenda, né? E lá foi construída dentro de uma barracão de uma parede de solda, né? O Aldívio. E foi comprado uma MIG e coisa, investimos. O primeiro protótipo, a GTS está com ela, que chama-se de Joinha, né? A Joinha. Que apelidaram ela. Está lá na GTS para conhecer. Inclusive os bico e porta-bico é todo de alumínio. 1998, né? Ela é 98, isso, não, isso, coisa assim. 10 linhas de 50. 10 de 50. Ninguém nem imaginava isso nos anos 98, 99 e 2000. A GTS foi fundada em 2000, né? 2000. Exatamente 2000, 23 anos.
vamos falar numa história triste, que emociona muita gente aqui, para o pessoal daí também saber que não é só louros e não é só uma vida árdua e trabalhosa igual vocês chegaram lá. E eu sei de um ponto que é importante para toda a família de vocês, que é muito apegado. A morte do teu pai. Foi uma morte acidental, né? Ele tinha projetado, ele estava com 66 anos, e ele tinha projetado assim que ele ia parar a atividade agrícola no Rio Grande do Sul. Ele plantava seus 40 e poucos hectares, e acabou que quando ele foi, não sei o que fazer, e ninguém sabe, e ninguém foi atrás, e também não adiantava, né? Ele caiu dentro de uma plataforma e acabou falecendo, né? E se acidentou na própria atividade, né? Aí minha mãe, não sei o que deu também, foi achar ele morto dentro da plataforma da própria coletadeira, né? E ele tinha projetado que seria o último ano de agricultura. Ele disse assim, se me der vontade, eu na safra sempre vou vir aqui para Santa Catarina, Campo Belo, e vou ajudar vocês. E aí acabou sendo o final da vida dele ali mesmo, né? Mas ele deixou muitos sonhos para nós, né? Eu sei porque em todas as conversas nossas e com seus irmãos, ele é muito citado, seu Urbano, né? Então, até por isso que eu perguntei aqui pro senhor, para o pessoal entender também um pouco da história. Ironicamente ou não, ele teve esse acidente numa plataforma, né? E acabou sendo o carro-chefe aí da indústria que vocês criaram e que está crescendo hoje mundialmente, né? Hoje Sim. A gente fala. Vamos lá. 2014. Saída do seu Avenir da GTS do Brasil. O que te motivou? E agora entramos na essência do nosso podcast, que é o estado do Tocantins, né? O que motivou o Avenir, falando bem a grosso modo, que não precisava mais trabalhar com a sua negociação, desbravar, que nem diz o gaúcho, botar o peito na água e vir para o estado do Tocantins? No fundo assim, sabe, eu quando eu olhava para a agricultura, meu pai tinha assinatura de revista, uma delas que eu lembro, tinha uma outra revista que eu não lembro o nome agora. Sempre tinha assinatura de revista e sempre explicava da agricultura, porque como eu estava numa agricultura subtropical, né, no sul, Sim. E eu sempre olhava isso aí e sempre tinha vontade de vir para o norte do Brasil, né, que parece que para mim era um sonho, né, mas daí em 2014 me desfiz da sociedade da GTS e foi... E vou te citar teu nome, que você me indicou através de um amigo nosso, né? Que convidou para vir para o Tocantins, né? Você me levou, eu já tinha saído da sociedade, e você teve uma reunião com a equipe de vendas, e aí eu vim para Ponte Alta, né? E aí onde é que cheguei e já comprei a primeira terra num contrato. E aí nós largamos o pontapé para trabalhar com pecuária, né? E aí chegamos e mais tempo, agora estamos trabalhando integração também, agricultura e pecuária, né? Como é que como é que foi a mudança? Porque até então o senhor nunca tinha trabalhado esporadicamente com pecuária, mas com foco na pecuária. Como é que foi adaptar, ao mesmo tempo de aprender a trabalhar com pecuária, passar um legado para o seu filho, por exemplo? Que foi duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que aprender, você estava passando um legado para ele, e os dois tinham que aprender junto. E como é que foi mais ou menos esse encaixe aí, para nós entender? Assim a gente, como que foi também, quando me desfiz da sociedade, por que eu caí no Tocantins? Vou falar um pouco assim mais concreto. Acabei convidando meus filhos e eles falaram, não pai, tamo junto, né, como você fala, né. Aí nós viemos para cá e adquirimos, e o que foi? Foi um desafio muito grande, que eu trabalhava com agricultura, fiquei praticamente 4 anos
próximo a 4 anos da indústria, totalmente dentro da indústria. Aí o meu desafio foi voltar para o agronegócio, mas o agro, vamos supor, pecuária, não tinha nenhum conhecimento, não tinha um conhecimento de raça, não tinha um conhecimento de como você tratava o solo para plantar capim, nunca tinha visto um pé de capim tropical, e aí fomos aprendendo, né? Tirando umas experiências, trocando umas ideias, é que a gente faz muito, né? E tomamos uma atitude através dos vendedores de semente, daqui e dali, fomos investir na pecuária e fizemos sempre a coisa muito certa. Tanto a Veri no começo também trabalhou conosco no administrativo, né? E o Velier tanto na decisão de preparo de solo e cerrada, a gente nunca tinha visto isso, né? E fomos fazendo e graças a Deus tivemos sucesso, né? Estamos tendo sucesso, né? Eu puxei esse assunto para emendar no outro assunto que é a família dentro do agronegócio. Então, eu particularmente conheço o senhor e como o senhor introduziu lá o Velier na operação, né? E a Verilane também automaticamente na parte administrativa. Como foi, qual era o sentimento de vir embora, passar um legado, passar uma história, passar um compromisso para os seus 2 filhos, né? E ao mesmo tempo querer outros negócios, que eu sei que o senhor não veio aqui também só para ficar na pecuária. Então conta para nós qual que era a sua vontade. Sim, minha vontade era passar o meu legado, né, e passar minha experiência durante o período que eu era mais jovem também, né. Eu dei participação para os meus filhos nas decisões, né. Então acho que isso sempre, eu planejei isso na minha vida e graças a Deus eu consegui fazer isso. Muito bom. Hoje praticamente, para o pessoal entender, o senhor tem hoje 2 empresas e várias fazendas. Então, o seu filho é operacional hoje das fazendas. Sim. A sua filha, ela faz na verdade, o administrativo financeiro de todos os negócios do senhor. Justo. Então, como é que foi esse trato, assim? Você deu a experiência, eles foram contigo, eles puxaram, eu quero fazer isso, eu não quero. Conta um pouquinho para nós dessa particularidade. Bom, o Velier sempre gostava do agronegócio, né? E ele fez técnico agrícola, né? E eu algumas coisas também aprendi com ele, né? Claro. E acho que foi uma troca de ideia, eu acho que deu muito certo, meus filhos. Graças a Deus eu consegui almejar meu sonho, né? De engrenar, vamos supor, tem outras palavras, de engrenar meus filhos na minha atividade, porque eu sempre vejo uma coisa muito triste, como fazer a sucessão. Fazer sucessão de morte não é nada agradável. Acho que filho, quando não tem participação nos negócios, ele não assume a sucessão, vamos supor. Normalmente que a gente vê... Porque acho que a sucessão em vida é a melhor sucessão que se tem e se dá uma nova vida para outras gerações. Até porque nós temos muita experiência de filhos que foram pegar a sucessão depois da morte do pai e venderam tudo e torraram o dinheiro. Acontece muito. Justo. Né? E aí o senhor já tem um preparo, né? Eu já me preparei diferente, né? E graças a Deus estou muito satisfeito, né? E daqui um pouco agora você já está entrando nessa também, né? E você já falou das empresas, né? Isso. Então é mais ou menos um pouco da história resumida. O senhor Avenir que passou, programou e conseguiu passar uma sucessão para os filhos, no caso o Velier e a Verilane, estão engajados e hoje praticamente tocam os negócios dele. Ele fica só na supervisão, né? Nas decisões, sim, quando a gente troca de ideias, né? Troca de experiências. Troca de experiência, justo. Bom, pessoal, na verdade temos muita história pela frente. Nós contamos uma pequena parte da história do seu Avenir. E eu quero convidar o senhor para voltar aqui conosco,
para nós seguirmos a parte das empresas, né? Nós Vamos lá. abreviamos uma parte aqui para não ficar muito longo para você aí que está assistindo. Mas nós temos esse cara tem muita experiência e uma boa história para contar ainda de por que ele optou por ir para o comércio também, dentro do próprio agronegócio, mas investir em algumas empresas. E nós vamos voltar aí posteriormente com essa história para você se apegar aí e conhecer um pouco mais da vida do seu Avenir. Então eu quero agradecer, seu Avenir, o senhor que para mim é um espelho. Esse cara para mim é o meu segundo pai, eu já falei isso para ele. Então ele tem muita bagagem, muita experiência, muito conhecimento e muito cascudo para dar ainda nos filhos dele. Talvez no gênero, mas deixa o cascudo para os filhos.